Bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém. Eu sou a Tatiane Tokunaga, faço parte da MENGE. Hoje, terça-feira, eu gostaria de compartilhar um versículo para o nosso devocional e ele está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que vai dizer: Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Meu Deus, esse versículo é muito forte e fala grandemente em meu coração. Às vezes, estamos em alguma situação e a gente fala: agora é só por Deus, agora é só Deus. Eu lembro disso quando eu fui pegar o último boletim médico da minha irmã, onde eu entrei e ela estava já entubada e o médico veio com raio-x do pulmão dela e disse que ela tinha um pulmão como se uma pessoa tivesse fumado a vida inteira e minha irmã nunca colocou um cigarro na boca. Aí ele falou: estou pedindo um antibiótico mais forte que tem no mercado para ver se ela melhora, porque agora é só Deus. Ela está na mão de Deus, agora é só Deus. E ali, eu saí dali, eu precisava falar aquilo para o meu irmão, para minha mãe, para minhas irmãs. Até esse dia o pastor também estava. E eu não tinha palavras, eu não tinha coragem de falar que a minha irmã estava só por Deus. Depois de algum tempo, a gente vai percebendo que a gente vai amadurecendo espiritualmente e vai percebendo que a gente fala isso como se não fosse nada. Talvez você já tenha falado isso em algum momento da sua vida, agora só tá por Deus. Mas não é só por Deus. Nosso tudo é Deus. Nós temos tudo em Deus. A gente fala só por Deus como se fosse a última medida, a última solução. Não, Ele é a primeira solução, Ele é a única solução. No meu caso, a solução do Senhor foi recolher e curar minha irmã de uma maneira que não éramos a que esperava, mas foi a forma que Ele encontrou, foi a solução dele. Mas a gente usa isso para falar: agora é só por Deus, como se fosse a última alternativa, nossa última alternativa, nossa última chance. Como se não fosse nada. A gente fala isso como se não fosse nada, como se não fosse acontecer um milagre, como se Deus não fosse agir. Como se não fosse nada, como se não bastasse ter Deus na nossa causa. E o que me chama muita atenção nesse versículo é que ele fala: não tenha medo que você está prestes a sofrer. Deus garante que o sofrimento vem, Ele está alertando que o sofrimento vem, que o diabo vai nos lançar em uma prisão, em uma cisterna, numa cova, num deserto, numa prova, e nós iremos sofrer. Deus nos alerta na tua palavra. Ele não fala que é na tua palavra que a nossa vida vai ser um jardim sempre florido, sem espinhos nas flores, sempre muito produtivo, com as frutas, né, com as folhagens verdes. Ele não fala isso. Ele fala que vamos sofrer sim perseguição, que teremos aflições, que seremos lançados em prisão,
que seremos testadas pelo diabo. Na palavra do Senhor nos alerta sobre tudo isso. Só que quando estamos nessa situação, nós não enxergamos que Deus está no controle, e aí a gente olha para o nosso cenário atual e fala, agora é só por Deus, como se não fosse nada. E na palavra do Senhor, Ele dá até um prazo para acabar esse sofrimento. Na palavra diz, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. De repente, você esteja no seu primeiro dia. De repente, esteja na metade, no 5º dia. Ou quem sabe no penúltimo dia, no 9º dia. Ou quem sabe seu sofrimento cessa hoje. Talvez hoje seja o seu 10º dia. Deus tem um prazo para este sofrimento. Ele tem data para acabar com a nossa agonia, com a nossa aflição. Deus tem um prazo. E ainda garante com uma promessa. Se você ser fiel até a morte, você vai herdar a coroa da vida. Então precisamos ser fiel ao Senhor, mesmo no cenário terrível, mesmo no cenário de morte, de doença, mesmo num cenário ruim. Precisamos ser fiel a Deus como se fosse custar tudo. Que custe tudo, mas custe tudo em Deus. Que custe tudo em Deus, que o seu sofrimento custe em Deus. Porque sabemos que se perseverarmos, nós chegaremos no céu e receberemos a nossa coroa. Imagine você, o nosso Deus chamando você pelo teu nome. Tatiane, você passou pelas provas. Eis aqui, minha filha, a coroa da vida. Essa é a nossa esperança, essa é o nosso anseio. É por isso que vivemos. Nós não vivemos de qualquer jeito. Nós não estamos aqui por qualquer motivo, com uma obra do acaso. Não, há propósito, há um propósito do Senhor. Então que nesta manhã você medite nesta palavra, sabendo que os dias maus vai vir. De repente você já esteja passando por eles, mas ele vai passar em nome de Jesus. Ele vai findar. E se você for fiel até o fim, você será recompensada. Você será honrada. Você será lembrada por Deus. Amém? Oremos ao Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigada por essa promessa, Senhor. Obrigada por nos lembrar, sim, Pai, que passaremos sim por aflições, perseguições, calúnia, doença, dor, luto, morte. Passaremos sim, Pai. Mas precisamos continuar fiel a Ti, sabendo que o Senhor tem todo o controle sobre nossas vidas. E o Senhor é tudo que nós temos, não é só o que nós temos, é tudo o que nós temos. O Senhor é tudo o que nós temos e queremos, porque nós não temos controle de nada, mas sabemos que o Senhor tem. Sabemos que o Senhor tem, ó Pai, e nós queremos ter o Senhor em nossas vidas. Queremos ter o Senhor, Papai, nos dias maus, porque saberemos que passaremos por Ele, Pai, com o Senhor. Assim saberemos que perseveremos em Ti. Queremos continuar perseverando no Senhor. Perseverando, Pai, nas lutas, nas dores, nas tristezas, na aflição. Queremos continuar, Papai, sendo guiadas pelo Teu Espírito Santo. Não por aquilo que vivemos, não por aquilo que sentimos, não por aquilo que nossas emoções, sentimentos e razões comandam, mas somos comandadas pelo Teu Espírito Santo. Obrigada por essa palavra. Pelo nome santo e verdadeiro do Senhor,
Eu agradeço e oro nesta manhã. Amém. E graças a Deus, fique com essa palavra, seja envolvida pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor, que Ele te abrace nessa manhã com a certeza que Ele está contigo, vencendo e sendo fiel, você receberá a coroa da vida. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.